Eu vi um vídeo hoje do Renato Assi que ele fez uma automação no N8N para produzir blog, conteúdo em texto para ele, principalmente para ajudar a distribuir SEO. E eu achei muito massa porque eu tenho uma automação igualzinha a essa, na verdade, igualzinha não, a minha tá bem melhor. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês podem fazer uma igual. E, enfim, né, o motivo por eu ter feito, né, essa automação foi igual ao do Renato, para fazer uma divulgação dos meus serviços ou dos meus produtos. Ele está divulgando ali o curso dele, ou enfim, outros produtos dele também como a comunidade. E aqui eu estou divulgando o meu SUAS. Então eu vou mostrar para vocês como que está rodando aqui. Se você não me conhece, eu sou o Matheus da Fly. Me segue aqui porque eu estou construindo uma empresa do zero e estou documentando toda a minha jornada. E quero encontrar pessoas interessadas para trocar ideia. Então vem aqui pro meu computador que eu vou mostrar na prática como que tá o meu fluxo do N8N aqui. Então vamos lá, turma. Aqui quando eu entro dentro dos meus workflows no N8N, esse daqui é o meu workflow principal dos blog posts, tá? Eu falo que o meu fluxo é melhor porque ele funciona de forma bem automática. Eu gosto de utilizar planilhas, né? Porque a minha equipe utiliza muito planilha já. Então para produzir conteúdo, a gente já usava há muito tempo atrás, até para organizar essa gestão de conteúdo, planilha do Google Sheets. Então a gente só adaptou isso para o nosso fluxo aqui de criação. Eu poderia ter colocado qualquer outro gatilho que eu quisesse. Aqui o fluxo é mais simples, né? Eu fiz vários testes, então são 3 testes aqui, depois eu explico um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou vir passo a passo aqui no fluxo. Então eu já defini aqui um trigger por tempo, né? Então meu blog post vai ser postado, por exemplo, todo sábado às 2 horas da tarde. É uma coisa que eu defini, eu poderia colocar aqui mais recorrência. Depois disso, ele vai trazer dados de uma planilha. Eu vou abrir essa planilha aqui para vocês verem como que ela funciona um pouquinho mais. Então, eu tenho aqui algumas informações. Peguei, inclusive, de um cara que eu vou deixar aqui embaixo o vídeo, a referência para esse fluxo. É um cara gringo que fez esse fluxo. Eu simplesmente adaptei para a minha realidade aqui, né? E eu vi que funcionava muito bem. Então, eu fui adaptando os prompts também para ele funcionar melhor. E eu defino um cluster, um intent e o keywords. Traduzindo aqui a planilha do cara, né? O cluster é como se fosse uma tag, ou então uma grande área, né? Uma coleção. Né? Então eu poderia colocar vários posts nesse mesmo tipo de criação de sites para negócios pets. É uma das coisas que o meu SUAS oferece. Eu tenho o intent, que seria justamente a intenção, né? Como que eu quero comunicar, então informacional, comercial. Isso é bom para você fazer conteúdos de diferentes níveis de funil. Keywords, então eu coloco as palavras-chave que eu quero que tenha naquele conteúdo, principalmente para SEO, porque eu tenho uma agente só para lidar com essa parte de SEO. Primary Keyword, pilar completed. Essa Primary Keyword ela vai ser muito utilizada também nos metadados na hora de fazer a produção do conteúdo, de subir o blog post efetivamente. Pilar é se esse post vai ser um post pilar desse cluster, né? Então um post mais estruturado, a gente chama isso dentro da SEO, né? Dentro do vídeo do menino que eu botei aqui também, ele deixa isso mais explicadinho, né? Mas faz parte da estratégia de site links internos também. E se esse post está completo, se ele já foi escrito ou não, né? Aqui, inclusive, né, eu tenho vários que ainda não foram escritos. Cada semana que ele vai escrevendo, ele vai atualizando automaticamente de não para sim. Então vamos lá, por que que o meu fluxo é melhor que o do Renato Assi? Ele não é mais complexo, na verdade, mas eu me atento muito à parte de indexação, para fazer as páginas que a gente vai publicar serem indexadas no Google. Para isso a gente tem que dar uma maquiada e rodar um pouco mais de LLM do que ele rodou no teste dele. Eu coloquei mais algumas cadeias para ter uma dificuldade do Google interpretar se esse conteúdo foi produzido por inteligência ou não. E eu também tenho algumas formatações aqui em HTML, né, do conteúdo que são importantes para inserir CTA, porque dentro do conteúdo eu preciso de um CTA para oferecer o meu SUAS ou então o início do meu funil ali com um curso, um e-book, alguma coisa, né? Então, por isso que a gente tem uma cadeia um pouquinho mais complexa. E diferente dele também, eu não usei como trigger um chat, né? Eu não estou produzindo conteúdo pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Eu preferi fazer por planilha porque era como a minha agência já fazia há anos. A gente já produzia conteúdo no blog desde 2016, desde 2015, e a gente sempre usou a planilha, então a gente só adaptou uma coisa que a gente já fazia para SA. Aqui na planilha eu vou ter uma organização por linha, então cada linha aqui vai ser um blog post. Cluster seria um grande tema, né, uma grande temática. Intent seria a intenção daquele conteúdo. Keywords, primary keyword, é justamente para SEO, para indexar melhor. Pilar é para mostrar para a IA se esse conteúdo vai ser um conteúdo mais robusto, principalmente para inside links. Isso aqui é muito importante para a gente ter um conteúdo de referência geral que vai direcionar para outros. Enfim, o gringo, explica um pouquinho melhor aqui no vídeo,
Então pode ver o vídeo dele para você entender mais sobre a organização disso e se ele está completo, escrito já ou não, né? Então aqui para baixo a gente tem outros conteúdos que estão não e os que estão sim aqui significa que a IA já escreveu. Nosso trabalho aqui é só ir preenchendo mais linhas. Quanto mais linhas eu tiver aqui, mais conteúdos, né, eu vou ter na bagagem ali para ele ir postando semanalmente, né? Dessa forma, eu não preciso lembrar nem de pedir o post, ele vai automaticamente postar, né? E também eu posso fazer uma outra automação para preencher mais linhas nessa planilha. Isso aí é outra coisa também, que pode ficar mais automático ainda, né? Mas eu não faço isso porque eu gosto de ter ideia das palavras-chave, do que eu estou passando ali direitinho. Tem que ter algum input do meu ponto de vista, não dá para deixar tudo na IA. E aí depois a gente já vem aqui para um primeiro modelo de reasoning, né, mais leve, o One Mini, para a gente fazer um planejamento inicial. Ele faz ali um primeiro markdown, depois a gente joga no Perplexity essas pesquisas, essas palavras principalmente, para a gente ter conteúdo e links externos para colocar dentro, né? Então a gente arruma esses links externos, passa por um modelo de reasoning um pouquinho mais complexo, né, o Tree-Mini. O prompt não é tão grande e ele já faz um plano bem mais detalhado. A gente vai testando diferentes prompts também, inclusive eu tenho mais de um blog, né, para isso. Para fazer um backdoor e também para a gente conseguir testar coisas diferentes, prompts diferentes. E aí depois a gente vem aqui para uma segunda planilha que a gente colocou, que é a planilha para Insights Links, né? Que é uma planilha com todos os meus blog posts, com palavras-chave, resumo. É uma planilha bem legal mesmo para a gente conseguir definir aqui, né, Insights Links, né? Ela vai conseguindo se retroalimentar, fazendo uma estrutura que para indexação é muito boa. Então eu puxo todos esses posts antigos, organizo ele de uma forma que eu mando aqui para uma outra IA que vai pegar esse blog post que foi escrito e vai adicionar só esses links. É um outro LLM. E aí eu começo a montagem realmente do corpo da estrutura que vai ser enviada para ser postada ali dentro do meu blog. Que eu vou fazer o HTML, o slug, título, meta descrição. Eu preferi fazer um para cada, por quê? Porque cada um vai ter um output, não gasta tanto token assim, estou usando modelos mais simples aqui, né, para fazer esses daqui também. Se bem que esses aqui estão tudo no Firewall. Até que o Firewall Mini aqui, poderia colocar um 4.1 Mini aqui também funcionaria, né? O 5 não sei, nunca, não testei, mas aqui depois a gente faz a parte de buscar a imagem na API do FreePic, baixa a imagem na API do FreePic, torna essa imagem uma URL, né? E aí depois a gente só faz o blog post diretamente dentro do meu blog, que hoje, né, eu gosto muito. Eu explico aqui no vídeo que eu falo sobre o blog automático, né? Por que eu prefiro tanto o Ghost, assim, né? Então, eu deixei isso bem explicadinho. Pode conferir esse vídeo, vou deixar ele aqui também, vai aparecer onde está a minha cara, né? Depois que ele posta no Ghost, ele adiciona esse blog post direto lá na planilha, né, de históricos aqui. Então eu vou conseguir saber exatamente o histórico também aqui da planilha. Então, quando eu entro num blog post nosso, por exemplo, que foi escrito pela IA, ele tem uma estrutura de HTML já bacana. A gente tem um pop-up também aqui que já faz uma oferta de um CTA, né? Então, dobre faturamento e ganhe tempo com uma assistente de IA para VETs, né? Enfim, se a pessoa clica aqui em quero saber mais, já vai para uma página aqui de conversão, né? Uma landing page de conversão, e com isso a gente consegue ter automaticamente o SEO sendo aprimorado da nossa empresa, sem precisar de tempo. Eu gasto sim um pouquinho de dinheiro ali, $2 por post ali para fazer aquele conteúdo, mas enfim, eu não preciso gastar meu tempo, né? E isso também traz uma autoridade muito massa, né? Se alguém entra, vê o blog post cheio de conteúdo, enfim, passa uma baita de uma credibilidade. E dentro do conteúdo também tem alguns CTAs, né, alguns botões, algumas informações a mais que a gente vai colocando aqui. Esse aqui tem um conteúdo também que foi criado com outro prompt, né, tem um índice, né, já traz aqui também alguns links externos, links também bem formatadinhos aqui. Então o conteúdo do blog post ele vai ficar desse jeito, né? O FreePic aqui, essa foto veio com marca d'água, mas a gente já paga hoje em dia, então não vem mais com marca d'água. Traz o tempo de leitura, índice, bastante link interno, né? Tem vários links externos também. O blog post vem bem estruturadinho, bem completo. E para quem está perguntando, né? Realmente funciona, né? O Google ele indexa essas páginas? Então eu tenho aqui para provar o nosso Search Console. Eu tenho um problema de indexação aqui com 273 páginas, mas isso não é por causa da IA. Isso é um problema que vem antes da IA, que foi de uma migração que eu fiz, que, enfim, ficou faltando algumas coisinhas, alguns ajustes. Então a gente tem que corrigir essas páginas, fazer alguns redirecionamentos, escrever alguns outros blog posts, né? Mas independente disso, todo dia a gente tem página nova sendo indexada e nesse período aqui, ó, já estava tudo sendo escrito
por inteligência artificial. O nosso blog em desempenho não perdeu, pelo contrário, né, os cliques eles aumentam cada vez mais e, enfim, vem crescendo, vem trazendo mais resultado. Claro que eu preciso corrigir nessa parte da nossa migração e isso acaba impactando nos resultados a longo prazo, né? Parece que caiu aqui, mas caiu bem antes, né? Caiu em 2024, antes da gente colocar IA para escrever, por causa justamente dessa migração. Foi nessa época aqui, final de 2024 para começo de 2025, quando a gente migrou de um domínio para o outro. E isso acabou interferindo bastante nos resultados. No comecinho até que ficou de boa, quando a gente estava com os dois links online, mas quando a gente passou para um só, daí ele acabou decaindo, né? Mas quando a gente olha em curto prazo, no período de 3, 4, 5 meses que a gente está escrevendo com IA, não tem impactado, não tem perdido mais volume do que isso. Claro que eu tenho que corrigir essas outras coisas para fazer com que o meu conteúdo volte a crescer, né? Mas, enfim, está num processo. E aqui eu tenho outros blogs também que a gente está começando agora, né? Tem pouco tempo que a gente está colocando para rodar, né? E está começando a gerar impressões. Então, se eu jogo aqui num período também de 6 meses, né? Quando a gente começou a escrever, as impressões saíram do zero e estão crescendo, estão gerando aí uma curva. Os cliques estão começando a surgir agora, né? Demora bastante mesmo no orgânico, então coisa de 6, 10, 12 meses, mas é um blog que está rodando. Que é uma posição média também que está melhorando, né? A gente está conseguindo mais posição. Então aqui a gente começou com 50, 60, agora já está em 20, 22. Conforme esse conteúdo, esse blog vai ganhando mais relevância, a gente vai conseguindo ter mais espaço para palavras-chave importantíssimas para o meu SOAS, porque o meu SOAS também tem ferramentas de tráfego pago para psicólogos, por exemplo. Então esse é o motivo porque eu acredito que esse fluxo nosso está melhor do que o do Renato Assi em questão de divulgação para SOAS, principalmente. Então para mim está dando certo. Tem coisas ainda que a gente tem que arrumar, né? Mas não tem interferência nenhuma desse fluxo automatizado. Pelo contrário, a gente está colocando esse fluxo automatizado justamente para liberar tempo para a nossa equipe arrumar essas coisas que são mais complicadas. E aí sim, nenhuma inteligência artificial hoje consegue fazer, né? Então, eu posso trazer atualizações aí do blog em breve. Eu já tenho um conteúdo também que explica o que acontece depois que a pessoa clica ali no botão de converter, que ele quer falar com a minha equipe. Eu falo bastante sobre a parte comercial nesse vídeo aqui. Então, continua assistindo e até a próxima.